Fala, investidor! Você que tem ações provavelmente está sofrendo muito nesses últimos tempos. Então, no último ano, o índice Bovespa ele se desvalorizou 7,17%. E se a gente for observar nos últimos 2 anos, o Ibovespa ele teve uma rentabilidade de pouco mais de 4%. Isso é bem menos do que a poupança nesse mesmo período. E aí você pode estar se perguntando, dá para a gente fazer alguma coisa? O que a gente que gosta ou que costuma operar em renda variável pode fazer nesse cenário para poder minimizar ou até mesmo aproveitar, quem sabe, uma oportunidade nesse cenário atual? E é sobre isso daí que eu vou falar aqui nesse vídeo. E se esse assunto já te interessa, deixa aí o seu like. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre um comparativo, uma análise comparativa entre o desempenho do Ibovespa e do CDI. E o CDI é aquela taxa, aqueles juros interbancários e que é utilizado em muitas aplicações de renda fixa como referência e se assemelha muito aos juros da taxa Selic, que é os juros aquele estipulado pelo Copom. Então, nesse vídeo comparativo, vou deixar o link aqui nas descrições e no final do vídeo para você poder assistir e você vai poder ver a comparação do desempenho do Ibovespa com o CDI e vai reparar que em diversas janelas temporais o CDI, a renda fixa, teve um desempenho melhor do que o Ibovespa. Lógico que você pode aproveitar da volatilidade do Ibovespa no longo desses períodos e é sobre isso também que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Mas qual que é o cenário atual? Atualmente, nós temos, você já sabe, o nosso juros, a taxa Selic, a 2 dígitos. Então, já há algum tempo, a nossa Selic está aí a 13,75% ao ano. E, por outro lado, nós temos a renda variável, nós temos diversas ações negociadas na Bolsa de Valores com múltiplos bem atrativos. E isso pode ser uma oportunidade interessante. Se você acredita realmente nos fundamentos daquela empresa, elas estarem num preço barato, pode ser uma oportunidade para você visando um prazo um pouco maior, quando as coisas se normalizarem. Essa normalização pode ser que demore mais um tempo, porque com as projeções cada vez subindo, a projeção da inflação, a gente imagina que os juros, que a taxa de juros vai permanecer nesse mesmo patamar por um período um pouco maior. E basicamente, enquanto os juros estiverem nesse patamar, ele vai desfavorecer várias empresas, principalmente aquelas empresas ligadas ao varejo e ligadas à construção civil. Então, quando os juros começar a ceder, começar a cair, essas empresas elas devem se beneficiar e aí as razões você já pode imaginar. Com juros mais baixos, fica mais fácil dessas empresas arcarem com as suas dívidas, já que são empresas, algumas delas que operam de forma alavancada. Quando os juros caírem, o custo, o preço da dívida fica menor e também com juros menor, as pessoas pegam mais dinheiro e consomem mais. Então, nesse cenário atual, com juros a 2 dígitos, desfavorece algumas empresas e essa é uma das razões que faz com que muitas empresas estejam com múltiplos baratos. Mas você tem que ser seletivo na escolha dessas ações, dessas empresas. E basicamente, o principal critério que você tem que levar em consideração é se essa empresa se ela gera lucro constante e recorrente. Empresas que geram lucros constantes de forma recorrente têm uma tendência de ter o melhor resultado, uma melhor recuperação quando a situação se normalizar, quando a situação ficar mais favorável para a renda variável. Então, para quem já está posicionado na renda variável e acredita nos fundamentos daquelas empresas, esse momento agora, esse cenário atual, ele pode ser interessante para você continuar com seus aportes e aproveitando essa queda na cotação das ações e estar realizando um preço médio, melhorando a sua posição, acreditando numa recuperação posteriormente. Então já fica até mesmo uma dica para você, se você tem condições de realizar aportes constantes e um tempinho para você analisar as empresas, provavelmente a melhor alternativa para você é realizar esses aportes na renda variável, se aproveitando da volatilidade, da variação dos preços,
aproveitando esses preços mais baixos e adquirindo maior quantidade, né, de participação naquelas empresas, e aí assim quando essas empresas recuperarem você vai ter uma posição maior e vai ter um lucro bem interessante. Agora, se você não tem condições, né, de realizar aportes constantes, se você não consegue separar daquela sua receita um valor para você fazer investimentos, ou mesmo se você não tem tempo para poder acompanhar, né, as empresas, o desempenho das empresas e poder escolher de forma mais acertada as empresas que você vai investir, talvez a renda fixa ela é mais interessante. Então, para aquele que tem um valor e vai realizar praticamente um aporte único, a renda fixa, como a gente já viu no vídeo anterior, naquela análise comparativa, ela tem um desempenho melhor do que o desempenho do Ibovespa. Então, em resumo, nós temos o seguinte cenário. Nós temos uma renda fixa num patamar bem interessante, de 2 dígitos, e que deve ficar por mais um tempo nessa situação. E nós temos uma renda variável barata, ponto de entrada bem interessante para aquele que for seletivo, né, na escolha de boas ações e que esteja aí pensando num prazo um pouquinho maior. E aí, nesse cenário, dá para fazer alguma coisa com opções? É isso que nós vamos ver aqui agora. Existem diversas operações que você pode estar realizando com opções e estar se beneficiando desse cenário. Algumas delas são um pouquinho mais complexas e eu vou trazer para vocês aqui 2 delas. A primeira delas eu já abordei num vídeo anterior, que é você colocar boa parte dos seus recursos numa renda fixa, aproveitando o patamar atual de rentabilidade de 2 dígitos e fazer lançamentos cobertos de put, de opções de venda. Assim você vai ter uma probabilidade, só que esse lançamento ele tem que ser fora do dinheiro, com a probabilidade menor de você ser exercido. Dessa forma você tem a rentabilidade da renda fixa e recebe um prêmio também todo mês. Isso daí vai somados nessas 2 rentabilidades, vai te trazer um retorno interessante e você evita de entrar na renda variável nesse momento um pouco mais conturbado. Então, para poder exemplificar melhor, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Então, nós temos aqui uma ação, por exemplo, a R$25. Eu vou lá, lanço uma put, né? Eu vendo uma put fora do dinheiro. Então, por exemplo, aqui a R$22. Né? Um critério ali, um parâmetro para você utilizar é aquelas opções ali com delta de 0,20, mais ou menos. Né? Então, você observa aqui e você deixa grande parte dos seus investimentos lá na renda fixa a R$13,75. Então, nesse cenário aqui, o que acontece? Se a ação cair e você for exercido, pelo menos você adquiriu aquela ação por um preço médio mais interessante, por um preço de entrada mais favorável. Então, nesse caso aqui, a R$22, melhor do que você comprar aquela ação a 25. E se você não for exercido, você continua aproveitando da rentabilidade da renda fixa e desse prêmio que você recebeu. E aí, só um detalhe, é interessante que essa renda fixa que você escolher, que seja uma renda fixa pós-fixada, atrelada ao CDI ou aos juros, né, a taxa Selic, e que tenha uma liquidez bem facilitada, como por exemplo o Tesouro Selic. E aí, dessa forma, caso você esteja exercido, você consegue rapidamente alocar aquele dinheiro na compra, né, dessas ações aqui. E aí, uma segunda sugestão de operação é se você tiver ações na sua carteira ou tiver sido exercido anteriormente. Eu, por exemplo, provavelmente com essa queda, né, nos últimos dias aí da Bolsa de Valores, eu seria exercido em várias das minhas aplicações. Então eu provavelmente teria que comprar muitas ações agora, inclusive vou até fazer um vídeo sobre esse assunto, caso realmente se concretize na próxima sexta-feira, durante o exercício, essa necessidade de eu ter que comprar as ações. Mas se você já tem ações na sua carteira, já foi exercido recentemente ou comprou ações normalmente, você também pode fazer aqui uma operação com opções. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, uma ação, vamos supor que ela está a R$25, você pode fazer um lançamento coberto de call, de uma opção de compra no dinheiro, então de uma opção ATM, então no caso aqui no mesmo valor de R$25. Você fazendo aqui uma venda de uma opção ATM, no dinheiro, você vai receber um prêmio muito interessante, porque essas opções no dinheiro são aquelas que têm um maior valor extrínseco. Então você vai aproveitar desse valor extrínseco e vai aqui receber um prêmio bem interessante.
Com esse prêmio, você pode utilizar parte desse prêmio para realizar uma compra de uma call longa, como por exemplo para daqui a 2 anos. Então você compra uma call A mais 2 para daqui a 2 anos, no caso lá para 2025, lá no Strike OTM, um exemplo aqui de R$30. Então nesse cenário aqui, se a ação cair, você recebeu o prêmio e não será exercido. Você pode inclusive montar aqui também uma estrutura de proteção. Se a ação subir, ok, você vai ser exercido, mas receber um prêmio interessante, vai pegar esse valor que você vai receber do exercício da venda dessa ação, vai colocar lá na renda fixa. E você vai estar também lucrando com essa opção aqui OTM. Então o que vai acontecer? Nesse cenário aqui, se a ação cair, você será exercido e vai receber um recurso. E além do prêmio que você já recebeu. Mas você, de certa forma, está exposto também, né, ao mercado de renda variável. Você não deixou de estar exposto a essa ação caso essa ação se valorize, que é aquilo que nós acreditamos, né, que vai acontecer. A gente não sabe quando, mas que vai acontecer quando o juros estabilizar, quando a situação política ficar mais certa, né, provavelmente as ações de boas empresas terão uma recuperação. E você comprando opções de compra longa, você vai se aproveitar dessa recuperação. Porque essa opção longa você vai pagar um valor bem inferior ao valor da ação e vai conseguir, principalmente nesse caso aqui, se a ação passar dos R$30 e essa opção ficar no dinheiro, tá, dentro do dinheiro, você vai ter um retorno bem interessante e a gente acredita que nesses 2 anos aqui é um tempo suficiente para que boas ações consigam se recuperar. Então nós vimos aqui 2 formas de operação, em que você conjuga opções com ações e com renda fixa. Tá? Então você agora, a gente tem, né, de acordo com os cenários, adequar as nossas operações às nossas estruturas. Se você acredita, por exemplo, que o mercado vai cair muito mais, você pode realizar operações apostando na queda do mercado. Então você pode fazer compras de put a seco, você pode montar travas de baixo com put, pode montar travas de baixa com call. Então existe uma diversidade de operações. Eu quis trazer para vocês aqui, relembrar uma operação que a gente já tratou no vídeo anterior e trazer mais uma possibilidade que você pode estar, mais uma possibilidade de operação que você pode estar montando no cenário atual. Nessa que eu mostrei aqui para vocês, se essa ação disparar e subir muito, você vai conseguir aproveitar muito dessa subida e ter um lucro muito interessante. Essa outra operação que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, assim que eu for exercido, e eu quero mostrar para vocês com o home broker aberto, para vocês verem como é que funciona, quais são as opções e quais são os valores, né? Os prêmios recebidos, talvez fique mais interessante para vocês. Eu vou mostrar para vocês essa outra alternativa, essa outra opção de operação que você pode estar montando. Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida e se você tem alguma outra sugestão de operação com opções que possa ser interessante nesse cenário atual em que nós estamos com juros altos, com ações baratas e com bons múltiplos. Lógico que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ter ações que possam despencar ainda mais, né? Pode ter ações que possam ter uma desvalorização muito grande, assim como as lojas americanas. Pode ser que o varejo não suporte por muito mais tempo esses juros altos, mas pode ser também que a gente em breve possa ter uma recuperação. E aquelas empresas que vão ser mais beneficiadas com uma queda de juros são as empresas de construção civil, são as empresas de varejo, Magazine Luiza, Via, Pets. Eu espero que você tenha tido com esse vídeo várias ideias de operações de empresas, de setores que você pode estar montando e aproveitando também para poder lucrar, tá ok? É isso daí, pessoal. Bora crescer com opções e até a próxima.